Você já deu boa noite para quem está do seu lado? Oi, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Como é que você está? Fica uma palavra de bênção, canta alguma coisa boa aí. Fala com ele, fala com ela. Gente, uma alegria incrível estar aqui com vocês. Eu realmente vim para cá nesses dias, apenas 5 dias. Cheguei aqui no sábado, já estou indo embora amanhã cedo. E até minha mãe ficou com ciúme, ela mora em Curitiba. Ela falou: você não vai vir aqui não? Eu falei: mãe, eu até queria, mas vai ficar muito corrido. Daqui a um mês eu estou com a senhora. Eu devo estar aqui daqui a um mês, somente no final de maio, no casamento de uma sobrinha. E eu falei: aguenta aí, mãe, aguenta aí que eu já chego. Eu preciso estar com os meus irmãos da fé, aleluia. E é com muita alegria que eu venho aqui. Nós temos morado já por quase 2 anos em Orlando. Começamos em agosto do ano passado a comunidade Alcance Orlando, a qual nós batizamos, se alguém já viu, de Alcance Church. Alcance Church, né? Precisa dar uma, né? Precisa contextualizar, né? É uma igreja de brasileiros. Deus deu essa palavra para nós, que nós cuidaríamos, pastorearíamos brasileiros. Então eu e a Juliana, minha esposa, juntamente com os nossos 3 filhos, Samuel, Sara e Samara, estamos lá à frente da igreja, trabalhando para alimentar a fé, pastorear aqueles brasileiros que, segundo as palavras proféticas que nos deram, já estavam orando para que Deus enviasse obreiros para lá. Eu não sei se você sabe, mas dizem, eu acredito que não está muito longe da verdade, que existem de 80 a 100 mil brasileiros na Grande Orlando. E existem 300 a 350 mil brasileiros só no estado da Flórida, nos Estados Unidos. É muito brasileiro, você concorda comigo? É muito brasileiro. E tem muita gente também precisando de um toque de vida, de pastoreamento. Então, nos últimos anos, o número de pessoas, especialmente de pastores, que têm ido para lá estabelecer seus trabalhos, seus ministérios, tem aumentado a cada dia. E tem sido muito bom conhecer e trabalhar com muita gente boa de Deus, que tem implantado igrejas, trabalhos e ministérios lá. E também, com muita alegria que eu venho, depois de 9 meses sem voltar para o Brasil, realmente eu vim aqui para servir o pastor Toninho e a pastora Rose de Goianese, com eles no final de semana. E estou aqui com vocês agora e penso que eu tenho um recado de Deus para vocês. Você pode dizer amém para isso? Eu estou com a impressão que eu já ministrei essa mensagem, porque eu consegui uma proeza. No final de semana, acho que foi exatamente no domingo que eu ia pregar, eu resolvi atualizar o meu tablet, o sistema operacional. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente pensou junto: vamos ficar atuais. E aí, eu perdi todas as mensagens que eu tinha no meu tablet. E antes de eu reclamar e falar com Deus, eu falei: puxa vida, eu fiquei tanto tempo sem ligar no Wi-Fi, porque eu estava com um pressentimento que ele ia assumir outros arquivos e tal. E aí eu estava lá: Deus, né, o que eu faço agora? Não que não tivesse o que pregar, não que não tivesse alguma anotação em algum lugar, não era falta de ter o que pregar, mas de sentimento de perda daquilo que eu tinha construído, que eu não sei se eu vou achar em algum lugar. E o Espírito Santo me disse: eu permiti isso para que você colocasse seus olhos nas coisas novas e não nas coisas velhas. E eu quero compartilhar isso com você nessa noite, né? Coloque os seus olhos naquilo que é novo. A Bíblia diz que o justo, ele brilha mais e mais como a luz da aurora até ser dia perfeito. A gente sempre tem que ter, como a Bíblia diz, né? A gente tem que crescer de glória em glória. A gente precisa se permitir ter um maná novo, um óleo novo, um óleo fresco sobre a nossa cabeça, amém, igreja? E tem todas as manhãs, porque a Bíblia diz que a cada manhã o Senhor renova suas misericórdias sobre a nossa vida. Então, que você possa, através dessa palavra, também receber esse consolo do seu coração. Eu estava consultando aqui nos meus registros e eu olhei uma mensagem, rodapé, já preguei em Goiânia, né? Eu olhei outra mensagem, das poucas que sobraram aqui, já preguei em Goiânia. Falei: Jesus. Eu achei uma que eu estou em dúvida, mas se você já receberam, talvez eu fale ela de novo. Mas eu tenho uma mensagem que Deus trabalhou no meu coração morando nos Estados Unidos, chamado Propósito do Deserto. Alguém já ouviu? Já preguei essa mensagem aqui? Diz que não, pelo amor de Deus, eu não tenho outra opção, brincadeira, eu tenho. Mas eu estava com a sensação de que eu tinha compartilhado com vocês. Como o Joab falou, nós tivemos um tempo hoje muito precioso.
E eu pude compartilhar de maneira sucinta algumas coisas que eu passei, que eu falo nessa mensagem, nessa mudança. Porque, queridos, Deus já me mudou de cidade, de estado, de país. Deus já me tirou de uma carreira de emprego em grandes empresas e me levou para recomeçar lá pequenininho, né? Quando eu digo que a editora Orvalho, que publica, né, os livros do Luciano, você conhece o Orvalho.com, amém? Eu digo que eu comecei a trabalhar em 2013 e ela era no fundo de quintal. Literalmente, era minha casa e a edícula no fundo do quintal. A gente cuidava da editora lá e depois nós fomos crescendo, nós começamos a profissionalizar. Em 2017 eu deixei esse trabalho da editora depois de 14 anos e fiquei na dependência do que Deus queria falar conosco lá nos Estados Unidos. E aconteceu que eu passei um tempo difícil. Aconteceu que muitas dúvidas surgiram no meu coração e eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite, porque depois de alguns meses, passada a euforia de uma mudança desse tamanho, desse porte, para um outro país, para uma igreja que não existia, que ela ia começar a existir em algum momento no futuro, a palavra de Deus que nos levou é que a gente iria, né, servir a Ele para um lugar que Ele ainda ia mostrar. Então tudo foi muito assim devagar, e a gente tentando entender o que estava acontecendo, e aí quando passou aquele tempo de estabelecer, procurar casa, pôr os filhos na escola e tal, vamos viver a vida, não tinha igreja. Não tinha igreja nem para minha família congregar. Não tinha uma igreja para eu pastorear, não tinha ministério dentro de uma igreja, porque ministério vai além da igreja. Posso ouvir um amém? Ministério é servir, ministério é serviço. Então, não tinha aquele lugar onde a gente está acostumado a ir durante várias vezes na semana. E eu comecei a perguntar para Deus, e eu comecei a entrar numa crise, e eu comecei a fazer os meus questionamentos, e foi um tempo difícil. E tempos difíceis a gente costuma chamar de deserto. E esse tempo que eu passei, os primeiros meses ali nos Estados Unidos, falando com Deus, eu falava assim: Deus, eu era feliz e sabia. Tem vezes que a gente é feliz e não sabia, né? A gente descobre depois. Falava: Deus, eu era feliz e sabia. Eu não pedi para o Senhor, acreditem, eu não pedi para Deus me levar para os Estados Unidos. Quando o Senhor disse que nós iríamos sair para uma terra que Ele ia mostrar onde era, eu pensei, bom, pode ser qualquer lugar do mundo, pode ser um lugar dentro do país. Nós conversamos com o pastor Luciano e nós tentamos entender o propósito de Deus para aquele tempo, mas quando as coisas apontaram para lá, eu comecei a pensar e falar: Deus, eu nem pedi para vir aqui. E aqueles dias eu adquiri o hábito de caminhar em um lugar bem plano onde eu moro. E caminhava alguns quilômetros e eu chorava, irmão, eu não orava. Sabe o que é choração, né? Você ora e chora ao mesmo tempo. E assim, esse óculos no sol ele fica escuro, graças a Deus, irmão, porque eu chorava de verdade. E assim, você olha uma criança, né, dói o coração. Você olha uma mulher chorando, uma criança chorando, uma mulher chorando, dói, mas um marmanjo de 1,80 m, 100 kg, não dá dó, né? Fala assim: o que esse cara está chorando ali? Até a gente pensa: homem não chora. Então esse óculos disfarçava bem. Mas as lágrimas corriam e eu falava: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Eu gostava de vir passear, mas não pedi para vir morar aqui, eu não pedi para vir pastorear aqui. O Espírito Santo falou algo que eu quero compartilhar com você. Ele falou dentro do coração. Quem já ouviu Deus dentro do coração, né? Não, o coração não tem ouvido, mas Deus fala lá dentro, né? E aí o Espírito Santo falou: eu te trouxe para um tempo de deserto. Aí eu falei: aí não, já estava ruim. Já estava ruim, pedi para vir, o Senhor me trouxe, agora eu estou aqui, o Senhor fala que trouxe para um tempo de deserto. E eu falei assim, das duas uma: ou eu não sei nada do que a Bíblia fala sobre deserto, né? Eu preciso aprender, ou eu estou com algum problema e estou merecendo passar pelo deserto. Eu falei: Deus, eu não estou em pecado, eu não estou murmurando, né? Porque quem conhece a Bíblia, a gente sempre lembra disso. Ficou deserto, ficou murmurando, ficou reclamando, era para ser uns dias, ficou uns anos. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo, eu estou em obediência, eu não tenho nenhum pecado que eu conheça, a não ser porque nem o salmista diz assim: revela-me os pecados que me são ocultos. Eu falei: então o Senhor tem que falar comigo. E eu fui para casa naquele dia, abri minhas Bíblias, meus comentários bíblicos, as enciclopédias,
o dicionário, tudo que tinha a palavra deserto, eu abri, Google, entendeu? E eu comecei a falar, Deus fala comigo, Deus falou comigo, eu quero repartir com você nessa noite. Por que naquele dia o Espírito Santo falou, eu te trouxe para um tempo de deserto? O Senhor aperfeiçoou meu entendimento. O Senhor aprofundou a maneira como eu deveria olhar para o deserto. Se você parar para pensar, eu quero que você pense nisso. Deserto, a definição de deserto, pelo dicionário, pela ciência, não é apenas um lugar de muita areia. Deserto, ele fala de solidão, ele fala de lugares isolados, lugares onde a vida tem dificuldade de se manter. O deserto, ele amplia o nosso entendimento, não só aquele lugar de muito calor e de muita areia. Mas o exemplo mais perfeito de deserto acaba sendo, porque é esse que a gente vai encontrar na Bíblia. Eu já tive, em alguns desertos. Eu lembro muito bem que nós fizemos uma viagem missionária para a Índia. Nós apoiávamos e ainda apoiamos o ministério lá, e nós fizemos uma visita pastoral, e aprove a Deus, irmãos, que na volta o avião tinha que fazer uma escala em Dubai. Aleluia, glória a Deus por isso, amém, igreja? Deus é bom, né? E aí nós tivemos um dia para ficar na cidade, e a gente percorreu de manhã até a noite. E uma dessas experiências foi poder andar pelo deserto, ver um pouquinho do que a gente normalmente não vê, pelo menos aqui no Brasil, ou não, onde eu fui criado, ali no sul e no sudeste. E eu pude conhecer um pouquinho, do deserto. E tem deserto para todo lado. Tem deserto na América do Sul, tem na África, tem na Ásia, enfim. E se você contar que deserto também engloba todo tipo de lugar solitário, tem até no gelo, que é um deserto. Então 20%, presta atenção, 20% do globo terrestre é composto por deserto. Se a gente puder sair desse ponto aqui, dar uma volta inteira na Terra e chegar de novo, muito provavelmente a gente já iria passar pela nossa jornada em alguns desertos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pois essa aplicação natural, eu quero que você pense também na aplicação espiritual. Na nossa jornada, nós invariavelmente vamos passar por desertos. É inevitável, na nossa caminhada na terra, como filhos de Deus, a gente vai passar por esses desertos. E foi aquilo que Deus falou para mim, que eu falei, eu preciso entender. Então Deus estabelece na Bíblia o deserto como uma figura de provação e de aprovação. É engraçado que o deserto ele estava do lado do paraíso. O lugar onde Deus nos leva para a prova, ele é muito perto do lugar onde Deus nos aprova. E eu quero compartilhar então com vocês 5 pontos que podem fazer o deserto levar você para mais perto de Deus. Então, primeiro eu já comecei, os desertos da vida existem, não apenas na terra, não apenas no globo terrestre, mas os desertos, tempos difíceis, tempos de dificuldade, tempos de dúvida, tempos de medo, tempos de plantar, vai ter ou não vai ter. Queridos, é inevitável, e isso tem um propósito. O nome dessa mensagem é o propósito do deserto. Deus é um Deus de propósitos, você pode dizer amém? Nada do que Ele faz é sem querer, como se Deus fosse, puxa vida, o que aconteceu? Você não pode ter essa mentalidade, a gente não pode ter essa ideia. O que Deus faz tem um propósito, tem uma finalidade, tem um fim, tem um objetivo, tem um alvo. E toda figura na Bíblia ela serve para revelar um princípio espiritual sobre as nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos ler Êxodo capítulo 5, mas alguns desertos da vida que existem, os desertos do nosso corpo, debilidade, falta de saúde, às vezes a perda de alguém muito querido, que afeta uma parte do corpo, que nos debilitam, que faz a gente passar por situações difíceis. Está aí um outro que todo mundo sabe, deserto financeiro. Eita, esse aí existe, muita gente já viu, está faltando, aliás, está sobrando um mês no final do salário. Está sobrando um mês com Jesus, não dá, o calendário tinha que ter menos dias para o salário dar. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer com o pão que a gente recebe são 2 coisas, irmão? A primeira a gente tem que fazer como Jesus, tem que abençoar, amém? Não amaldiçoar o salário, abençoar. Segundo, tem pão,
que é a parte que você come, e tem semente que você guarda para você poder fazer essa plantação, ou em alguém, ou na sua família, uma poupança. A gente tem que aprender também esses dois aspectos. Mas a gente passa. Por mais que a gente se prepare, tem tempos que a gente não está preparado, né? Às vezes você vai, guardei 10 mil, aí surge uma necessidade de 20. Guardou 20, surge uma necessidade de 30, de 50. Mas ainda assim, a gente se preparando passa por desertos. Tem também os emocionais. Períodos de seca, períodos de dificuldade, períodos de dor, períodos de solidão na área emocional, que pode ser o distanciamento de alguém. Alguém saiu da sua vida, alguém saiu da igreja, né? De repente te magoou. Alguém passou pela sua vida te prometendo, né? Fez juras de amor eterno e não cumpriu aquela palavra. Alguém que infelizmente prometeu aquilo que não cumpriu, pode ser na amizade, pode ser no amor. E normalmente a brincadeira que a gente faz, ou que a gente ouve, é o jovem esse pastor do deserto, né? Não aparece ela, não aparece ele. E são os desertos da área emocional, mas também tem desertos da área espiritual, né? Quando a gente está seco, literalmente, a gente está seco, sentindo que Deus está longe, a gente começa a duvidar até da salvação. Você já passou por isso, irmão? Mas não é possível, não tem Deus, eu não estou sentindo, né? É no seu espírito, na sua fé que você está sendo, né, provado. É uma secura, um deserto no seu espírito. Então, os desertos da vida, põe entre parênteses, espiritual, existem também. E a gente vai passar por eles, né? É o ponto 2. Nós vamos passar por eles. Vira essa boca para lá, pastor. Nós vamos passar por eles. Posso virar para lá também. É inevitável, queridos. E até o final do texto aqui da mensagem, eu creio que você vai acreditar no que eu estou te falando. Abra a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 5. Você já conhece, Êxodo significa saída. O povo de Israel, né, ele vai ser libertado através de Moisés e Arão. E o capítulo 5 vai mostrar um pedaço da conversa que esses dois homens têm com o faraó. Êxodo capítulo 5, segundo livro da Bíblia, Velho Testamento, diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa. Onde? No deserto. Então, olha para mim, deserto é ideia de Deus, não briga comigo. Eu só vim passar um recado. Desde que ele fala assim: olha, presta atenção, eles estão no Egito. Egito significa escravidão, representa a escravidão, o impedimento de uma adoração livre. Presta bastante atenção nisso. Agora Deus vai libertar, vai libertar para levar para o deserto. Só que ele fala: o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Aí respondeu o faraó: quem é o Senhor? Eles começam o debate: não conheço o Senhor, e etc. E Moisés responde no 3: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Ou seja, ele nos julgue, ele nos puna pela falta de obediência. E eles continuam a discussão, mas o fato é que nesse texto, por 2 vezes, Moisés fala: Deus falou conosco para levar o povo todo para o deserto. Então a ideia de Deus, por mais estranho que possa parecer, é o fato que Deus diz: leva o meu povo para o deserto. Então nós vamos passar por eles. É difícil, querido, a gente imaginar que Deus tem uma forma de trabalhar conosco que não seja só com coisas legais. A gente estava conversando hoje, eu falei: eu tenho entendido que a nossa queda espiritual, moral, ela foi tão funda, tão profunda, que para trazer de volta, Deus tem que vir tratando a gente, passando por esses processos de transformação. E eu tenho uma novidade para você, se você quiser ir lá comigo, Lucas capítulo 4, vai ser bem interessante você ver também quem foi para o deserto. Não só o povo de Israel, o povo liberto, mas agora Jesus passa por uma situação dessa. Não só Israel, que é chamado primogênito de Deus,
Mas agora Jesus, também, o unigênito que se tornou o primeiro de muitos, o primogênito. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito, aonde? No deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. O povo ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Jesus pegou, irmão, sim ou não? Não. Jesus não pegou, mas ele foi para o deserto. E a minha pergunta era: Deus, o que eu estou pecando? O que eu estou falando? Eu estou reclamando, não estou falando nada, está tudo bem, está tudo bom aqui, estou feliz. E o Espírito Santo foi me conduzindo a entender essas coisas. E a Bíblia diz todo o contexto que acontece até o 8. Olha só, lê comigo. Durante 40 dias sendo tentado pelo deserto, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, e você conhece, ele tenta Jesus de 3 maneiras: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não é só de pão que o homem viverá. E elevando-se, mostrou num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: vou te dar toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Você vê que Jesus nem discutiu, ele está falando: é mesmo, diabo, é tudo teu. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua essa glória. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, aliás, só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo, a ponta do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Irmão, cuidado com toda filosofia, pensamento, religião, que usa a palavra para ensinar outra coisa. O diabo usou. Salmo 91. Porém Jesus respondeu, ele afirmou ainda: te sustentarão as suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. 12. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o quê? Momento oportuno. Ia continuar acontecendo. Então, o padrão de Deus, se os desertos da vida existem, você já percebeu que você já passou por alguns deles, ou alguns deles, então nós vamos passar porque Israel e Jesus foram levados para esse lugar, por alguma razão, que nós vamos descobrir na sequência. E aí, eu conversando com Deus, falando com Deus, eu também pude observar que o terceiro ponto dessa mensagem pode ser esse: o deserto vem antes da bênção. Você pode dizer amém para isso? Porque, querido, o deserto, ele tem como propósito um teste na nossa vida. A dificuldade vem para nos refinar, vem para nos aprovar, vem para nos testar, vem para nos esticar, para que a gente possa encontrar essa bênção, especialmente a bênção da promessa. Então, em Êxodo capítulo 6, Deus começa o livramento e levar o povo, para esse deserto com esse propósito. Antes que eles conseguissem chegar na terra da promessa, havia um deserto no meio. Se a gente mudasse a forma da gente ver alguns momentos difíceis que a gente está passando, provavelmente a gente alcançaria algumas respostas e promessas de Deus mais rápido na nossa vida. Aí sim fez diferença o comportamento do povo no deserto. O deserto já era propósito. O tanto de tempo para ficar no deserto não era o propósito. Porque, queridos, quem erra o tempo, erra o propósito. Guarde isso. Nós temos uma dificuldade de lidar com o tempo e o propósito. Eclesiastes 3 diz: tem tempo para isso e para aquilo, tempo disso e tempo daquilo. Então tem o propósito e o tempo. E quando a gente consegue entender o tempo e o propósito, a gente entra na terra da promessa. Você pode dizer amém? Amém. Deus tem promessas sobre a sua vida, amém, queridos? Amém. Deus tem promessas genéricas, que nem eu chego com meus filhos, eu digo: eu vou dar pão e leite para vocês até o dia que vocês forem maior de idade, casar, sair de casa. Essa promessa é para todos, sim ou não? Só que um gosta de pão de rosca, o outro de forma, e o outro de um pão adocicado. Eu vou dar para cada um tipo de pão. Está claro o meu exemplo ou não? Sim ou não? É assim, é Deus. Ele nos promete
cuidar de nós, nos suprir e tal, mas Ele também é um Deus que atinge a gente pessoalmente, particularmente. Quem já experimentou isso? Deus respondendo aos seus mimos, assim, os seus pedidos mais secretos do coração. Jesus, Mateus 6, ele diz assim: olha, eu vou suprir, o Pai, na verdade, vai suprir todas as suas necessidades. Mas Salmos 37, o salmista descobre que Deus, ele realiza os desejos do coração. E eu tenho aprendido isso. Apesar de Deus ter me levado para um momento de contrição, Ele ter me levado para um lugar onde eu falei: eu nem queria estar aqui. Como acho que o profeta Oséias fala assim: eu estava lá cuidando dos animais do campo, eu nem pedi para ser profeta. Ele está lá falando: eu nem pedi para ser. E aí o Senhor me chamou, me pôs nesse lugar. Eu falei: Deus, eu nem queria, mas já que o Senhor quer, eu vou aprender a querer também, né? E o Espírito Santo começou a me mostrar por que o deserto é importante, porque é um padrão bíblico. A terra da promessa estava depois. Alguns estudiosos dizem que poderia ser questão de dias deles alcançarem, mas acabou sendo anos. Por quê? Porque veio reclamação, veio a saudade da vida da qual eles tinham sido libertos. Eu fui liberto do pecado, da escravidão do pecado, mas tinha algo gostoso. A Bíblia diz que eles lembravam das cebolas, dos temperos do Egito. E a vida sem Deus, que tem bom tempero. Eu digo assim que o pecado não é bom, porque bom na Bíblia é aquilo que vem de Deus, mas o pecado é gostoso, dá prazer. E às vezes a gente fica o quê? Olhando para trás, que nem, né? A mulher de Ló, ela olha para trás, ela é transformada numa estátua, num memorial de desperdício. Porque na primeira chuva ela se desfez, ou no primeiro vento. Muitas vezes a gente fica olhando para trás, para a nossa vida, e a gente, em vez de caminhar para aquilo que Deus tem à nossa frente, a gente fica, né, perdendo tempo olhando no retrovisor da nossa vida. Então o deserto, ele só estava separando a escravidão, né, ou melhor, a libertação para atingir a promessa. Sabe, às vezes você está num tempo difícil, você está aí com dificuldade, murmurando, reclamando, está até tentando falar para alguém assim: eu não vou aguentar mais, está difícil, irmão, segura na mão de Deus e vai, amém? Segura na mão de Deus e vai, como dizia o hino antigo, né, que eu cantava. É uma questão, né, de vaidade, você sabe, né, quem sabe hino muito antigo, vaidade, então o tempo está passando. Agora, querido, você decide passar pelo deserto sozinho ou acompanhado. Se eles existem, nós vamos passar por eles, e ele vem antes da bênção. A questão é se a gente vai passar sozinho ou acompanhado. Acredite, tem gente que gosta de passar pelo tempo difícil sozinho. Parece que ele quer curtir só para ele, né? Só para ela. Não, isso é meu, eu quero sofrer, né? Eu quero ficar sozinho, não abre o coração com ninguém, não pede oração, não pede conselho, não fala com Deus, não fala com ninguém. E morre naquele lugar. Ou se não morre, estende o deserto por um bom tempo, não está entendendo o que Deus está falando. Uma das infantilidades que a gente tem é sempre transferir a responsabilidade. Eu estou passando esse tempo por causa de fulano, por causa de fulano, por causa de fulano, por causa de Beltrano. E a gente vai alongando o nosso deserto porque a gente não assume a responsabilidade de produzir, ou de deixar Deus produzir aquilo que Ele deseja. Então, quando Deus fala, né, esse quarto ponto, ali com o povo, com Moisés, Ele diz: eu vou acompanhar vocês, eu vou ser uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, eu vou estar com vocês de manhã, durante o dia, e vou estar com vocês durante a noite. E Lucas 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E no final, quando ele passa pela prova, a Bíblia também diz, né, que vieram os anjos e o serviram. Então, queridos, não tem por que a gente escolher andar no deserto sozinho. A gente pode estar acompanhado. Amém, igreja? Amém. A gente precisa aprender a pedir ajuda. Amém. A gente precisa abrir o coração. Quando a gente está lá reunido com o nosso povo, eu fico cutucando, especialmente na célula, a gente sempre tira um tempo de oração. E eu falo: e aí, gente, oração? Como que não tem? Como que não tem pedido? Ô João, como assim? Não tem nada para pedir essa semana? Né? Ô Maria, como assim? Não tem que ter alguma coisa, gente. Eu fico brincando com as pessoas para ver se sai, né, um pedido de oração, e dá uma cutucada, sai. Mas não, é verdade, eu quero oração por não sei o quê, eu quero oração por outra coisa. Não é fraqueza pedir para alguém estar com a gente no mesmo tempo da nossa dificuldade, amém, queridos? Não é fraqueza. Na verdade, a gente está demonstrando força para pedir ajuda, porque o orgulhoso não pede ajuda, o humilde pede.
E a gente precisa decidir então se a gente vai estar sozinho ou acompanhado, não só de pessoas. Fala com Deus, dobra seu joelho, pergunta para Ele o que está acontecendo. E o Senhor foi me conduzindo durante esses passos, e eu chego no quinto e último, as lições que eu tiro do deserto para a minha vida, que eu quero compartilhar com vocês. O que me fez ver que nesse tempo a gente pode alcançar? Enquanto nós adorávamos, eu creio que veio da parte de Deus, no meu espírito eu tinha a impressão que essa igreja é uma casa de adoração. Você pode dizer amém? Amém. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus, que Deus está à procura de adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, não só no louvor. Louvor é uma das formas de adorar a Deus, mas eu senti no meu espírito, eu quero colocar isso no coração, essa é uma casa de adoradores, amém, queridos? E a primeira coisa que Deus me ensinou, que vai levar a gente ao segundo ponto que eu estou falando, a primeira é que o deserto, ele propõe uma libertação. Ele nos liberta, ele nos tira algo, ou tira a gente de algo. O deserto foi idealizado por Deus, o tempo difícil, para que a gente se desprenda de situações, para que a gente amadureça, para que a gente entregue, para que a gente renuncie, para que a gente desista, não do processo, mas de alguma coisa que a gente possa deixar para trás. Então o deserto para esse povo, quando falou assim, olha, vocês vão para o deserto, ir para o deserto era sair do Egito, da escravidão, sim ou não? Está entendendo o que eu estou falando? Independente de quanto tempo. Independente do segundo passo, era a terra prometida, mas nesse caso, o deserto, a proposta, era o primeiro passo para sair da escravidão. Alguns de nós somos presos em algumas coisas, que Deus traz um tempo de deserto. Às vezes, é muito conhecido isso no nosso meio, é um tempo de deserto financeiro. Deus está tentando falar com a gente. Como um pai que assim, ele dá dinheiro, fala, compra comida no intervalo da escola, né? Compra bala, chiclete, sorvete. Aí compra comida com bala, chiclete, sorvete. Dali uns dias você vai continuar dando dinheiro para o seu filho, sim ou não? Não. Deus é muito diferente, né? Não. Deus olha para nós assim, não está sabendo lidar com dinheiro. Eu vou tentar falar com ele através de alguma situação. Às vezes é uma debilidade, às vezes é um tempo de escassez, de dureza nos nossos sentimentos, às vezes esse sentimento de ser puro espiritual, mas tudo isso pode ser uma expressão de Deus levando a gente para um tempo onde a gente precisa entender que há um lugar de uma escravidão para ser desfeita. Se a gente olhar para o tempo de deserto, querido, que ele propõe em primeiro lugar uma libertação, e em segundo lugar, a adoração. Aqui eu estou nos pontos das lições do deserto. Quinto ponto, né? A segunda lição é a adoração. Foi o que nós lemos lá no capítulo 5 de Êxodo, e eu vou ler de novo para você. Ele diz assim, versículo 1: Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa, celebração. Queridos, eles estavam há 430 anos retidos dentro de uma nação, super restritos na sua capacidade de adorar, de prestar o seu culto, e agora Deus fala assim, eu quero que eles tenham liberdade para me adorar, eu quero que eles vejam agindo nessa libertação, possam, saindo da escravidão, aprender a me adorar como nunca aprenderam. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Quando a gente fala de uma casa de adoração, não é só louvor, querida, fala, Deus me libertou disso, Deus me libertou daquilo. Não são só vícios, não são só problemas exteriores que a gente identifica como um comportamento antirreligioso, mas sim com o nosso coração, porque a Bíblia fala, filho meu, me dá o seu coração. Quantas coisas a gente não tem vícios exteriores, mas também Deus não acessa o nosso coração. Deus não alcança esse lugar que a gente pode entregar para Ele e a gente vira um adorador. Ainda em Êxodo 3, de 12 a 18, é a mesma coisa. Quando ele está falando, o faraó, Moisés está falando com o faraó, ele discorre aqui, eu não vou ler para não ficar longo, mas ele está falando exatamente isso. Olha, eu vou tirar vocês para que vocês me adorem. E deixa eu falar para vocês, queridos, nós precisamos de experiências de adoração, de libertação, para que seja um estilo de vida, não uma experiência apenas.
É um estilo de vida. Quando você pega, por que Deus instituiu o tempo, organizou as coisas, disse, vocês vão fazer assim, 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 era para ser todo dia. Não só uma experiência, eu adorei Jesus há 33 anos atrás, eu adorei Jesus há 18 meses. A adoração é um estilo de vida, é a outra lição que eu vejo quando a gente passa pelo deserto. A gente pode ser liberto e a gente pode encontrar um outro nível de adoração. Outra lição do deserto é que Deus, Ele mostra que Ele estaria presente. Eu já comentei isso com a coluna de fogo, e a nuvem. Ele estaria presente. O maior sentimento que a gente tem no tempo de dificuldade é o seguinte: Deus me abandonou, Deus me deixou. Deus, cadê você? Onde que você está? Estou passando dificuldade. É mais ou menos assim. Você, em termos de celular, a gente parece que você não conseguir falar com uma pessoa em 5 minutos, a gente entra em desespero, Mãe e pai tentando falar com o filho, foi para a escola. Ai meu Deus, não atende e tal. Mas eu sou do tempo, eu saía de casa 9 da manhã, eu estava 6 da tarde. E Deus guardou, Deus cuidou. Amém? Aleluia? Amém. Então vamos tentar isso também com os nossos filhos. Mas quando a gente passa por essa falta de conseguir contatar alguém, especialmente pensando num filho, uma filha que não consegue falar com o pai, aí o pai está no trabalho, às vezes não pode atender o telefone, é proibido, Nesses dias eu fui no mercado aqui e eu tirei até foto assim: proibido usar o celular, segundo a advertência será demissão por justa causa. Nossa, o negócio é sério aqui, Alguns de nós estão precisando de um negócio desse, estão usando o celular, aleluia, irmão? Vamos pôr em casa, Já pensou pôr isso em casa? O tempo está difícil. Mas imagina que você não consegue acessar seu pai ou sua mãe. Mas você sabe que eles estão vivos, trabalhando. Você se sente abandonado. Eles não te abandonaram, eles só não puderam te responder naquela hora. Mas a emoção, às vezes, nos rouba o relacionamento. E com Deus não é diferente. A gente Deus me abandonou, Deus não responde. Eu estou passando a prova, estou sozinho. Só que Deus, querido, Ele prometeu que no deserto Ele nos daria também direção. Você pode dizer amém? Amém. Quando o povo entrou no deserto conduzido por Moisés, ele estava dirigindo. Moisés é figura de Cristo, é o libertador. Ele estava tirando o povo da escravidão. Jesus nos tirou da escravidão do pecado, nos coloca no deserto por um tempo, por várias vezes durante a vida, com o propósito de nos libertar, levar uma adoração mais profunda, mas Ele nos dá direção. Por exemplo, de tantos lugares que João Batista poderia pregar, nas sinagogas da época, de repente ele fazia lá um puxadinho, alguma coisa, podia estar pregando em todo lugar. Irmão, onde ele foi pregar? No deserto. O que Deus estava falando assim? Vem para o deserto. Vem para o deserto, entendeu? Deus estava convidando o povo a ir para o deserto e o que ele pregava? Se arrependa. Por incrível que pareça, ele tem horas que a gente, por menor que a gente esteja andando com Deus, a gente está precisando de arrependimento, porque a gente se sente autossuficiente numa área, autossuficiente na outra área, e aí Deus tem que fazer a gente passar por um deserto para dar uma tratadinha na gente, para dar uma raladinha, para dar uma podadinha, Ele precisa dar uma trabalhada no nosso coração. Mas a respeito de João Batista, a Bíblia diz que ele clamava dizendo, a respeito dele, que clamava, que ele era a voz do que clama no deserto. E a minha interpretação não é que a voz era dele, a voz era de Deus clamando do deserto para a gente ter um encontro com Ele. Então, deserto tem um propósito, e esse propósito é invenção de Deus, é coisa de Deus. Eu falei de direção também, falei de presença. É interessante quando você estuda, que depois que eles saíram do Egito, as 12 tribos, eles caminhavam, a nuvem ou a coluna de fogo parava, eles tinham que parar e levantar o acampamento. Levantava o acampamento, só saía um dia, uma semana, um mês, um ano, só quando essa nuvem ou essa coluna de fogo se movia e simbolizava a presença de Deus. E quando eles se estabeleciam um acampamento, eles obrigatoriamente tinham que fazer em forma de cruz. E o tabernáculo que Deus estabeleceu para representar sua presença, ele era exatamente no meio. Então, algumas tribos para cima, outras tribos para baixo, outras para os dois lados, como você quiser, norte, sul, leste, oeste, mas Deus estava no meio. Quem está entendendo, diga amém.
Deus já colocou isso desde o acampamento deles. Então, Deus prometeu que estaria presente. Isso é falado lá em Atos 7,44, quando Estevão está dando o seu testemunho. Ele diz: gente, Deus estava lá com a gente desde o começo. Vocês não estão entendendo o que Ele quer falar com a gente? E essa é a quarta lição que eu tiro do deserto. E a última delas, o sustento. O povo sai, na hora que vai sair, eles são instruídos a falar assim: pede que os egípcios vão dar para vocês. Pede que eles vão suprir. Deus usou essa forma de suprir. E eles vão comendo pelo caminho, mas num certo momento, eles falam: Deus, a gente está com fome. Deus, a gente precisa comer. E Deus faz o quê? Cair maná do céu. Deus faz cair provisão, alimento, sustento. E eu quero te dizer, Deus vai te sustentar no seu tempo de deserto. Amém, igreja? Ele tem um compromisso com você. Todo tipo de sustento, não é só financeiro. E eu quero dizer para você que antes, bem antes de eu falar com Deus, eu chorar com Deus e Ele falar comigo, eu estava fazendo meu devocional. Eu cheguei, comecei a morar num apartamento até achar a casa que nós estamos. E eu estava fazendo meu devocional, falando com Deus, e eu tive o meu momento assim que eu me senti como Elias. Pousou assim um corvo, né, na beirada ali do ferro, do parapeito da sacada, e era um corvo, e ele tinha um pedaço de carne no bico caído assim. Falei: Jesus do céu. Tirei uma foto, fiz um textão, sabe textão que a gente fala, né? No Facebook, há quase 2 anos atrás, porque para mim era Deus dizendo: eu vou sustentar você nessa terra. Porque assim, talvez você não saiba o meu contexto financeiro, mas nós abrimos mão de todas as garantias que nós tínhamos para receber o novo de Deus, porque o novo de Deus é sempre melhor que o velho. Você pode dizer amém? Amém. Por isso que o Novo Testamento revela Jesus, enquanto o velho esconde. O novo é melhor, sempre é melhor. A gente tem a base do velho, mas tem o frescor do novo. E aí Deus me trouxe aquele corvo na minha frente para pousar, e aquela mensagem que eu tirei é que Deus nos sustentaria. E Êxodo fala, né, que o povo foi sustentado com pão que caiu do céu, com alimento que caiu do céu, e era diário. E lá no Novo Testamento, Jesus, em João 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Ele vai te sustentar, amém, igreja? Ele tem um compromisso com você. Jesus não brinca, Jesus não mente. Ele não é filho do homem para mentir, né? E se arrepender. Você conhece o texto que fala essa afirmação? Então eu quero te dizer, querido, o teu tempo no deserto não te desqualifica para a terra prometida. Você pode dizer amém para isso? O deserto tem um propósito. Eu quero repetir para encerrar. O propósito do deserto você encontra passando por ele, porque os desertos da vida existem. Nós vamos passar por eles. O deserto vem antes da bênção, da terra da promessa. Você decide se vai sozinho ou acompanhado. Convide o Espírito Santo, chama alguém maduro para estar com você também. E você pode tirar algumas lições do deserto, que é libertação de algum lugar que você está preso, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Você vai entrar num outro lugar de adoração. Você vai aprender, porque é o seguinte, que você adora aquilo que você admira. Quando alguém te resgata de uma condição ruim, você coloca aquela pessoa num conceito diferente das outras, sim ou não? Não é assim? Se alguém já pagou sua dívida, por exemplo, financeira, você tem uma dívida de gratidão com ela. Você começa a colocar essa pessoa num lugar diferente, e quando Deus nos liberta, então a nossa adoração é mais profunda, a nossa adoração é mais larga, a nossa adoração tem mais sentido. E quando Jesus fala para aquela mulher que o Pai procura adoradores, a adoração também tem a ver com aquilo que a gente conhece de Deus. A outra lição é que Ele vai nos dar direção, e também vai nos dar presença dEle, e vai nos dar sustento. Feche seus olhos, fala com Jesus nessa hora. Essa palavra está falando com você. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que nessa noite, Senhor, meus irmãos sejam fortalecidos naquilo que eles possam estar vivendo nesse momento. Senhor, eu sei que a palavra para alguns vai ser aquele livro que vai ser colocado na prateleira, e no tempo certo a pessoa vai tirar aquilo para ser um guia, para ser um alento no seu coração. Alguns talvez estão olhando para trás, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando de passado, presente e futuro.
Alguns estão olhando para o passado e olhando e falando assim, eu acho que eu não aprendi, eu acho que eu não vi propósito naquilo, eu murmurei, eu reclamei, eu praguejei, eu achei que o Senhor tinha me abandonado. O Senhor me faz entender que alguns nessa noite precisam se arrepender, como João Batista chamava alguns para o deserto. Essas pessoas que foram ao deserto, elas não foram morar no deserto, elas foram ser batizadas em arrependimento, por não entender o plano de Deus antes daquele tempo que eles estavam convidando as pessoas para serem batizadas. O Senhor fala também sobre alguns que estão vivendo nesse momento presente tempos difíceis, tempos onde a fé é testada, onde ela é provada, esticada, e começa a haver um incômodo na alma, uma tristeza por não entender, porque talvez você gastou tempo enfrentando a dificuldade, mas não buscando Deus que te livra da dificuldade. O Senhor também diz que alguns aqui estão recebendo pão para o futuro, recebendo um alento já para quando chegar o dia da provação, essa palavra ser como um trunfo na manga, aquilo que fica guardado para o tempo presente, no tempo da necessidade, como alguém que estoca alimento e quando precisa vai lá e tira da despensa. Espírito Santo de Deus, trabalha no coração do seu povo nessa noite. Eu sei que o Senhor trabalha através da palavra, porque em Gênesis a Escritura diz que o teu Espírito pairava sobre a face das águas. E aí veio a voz do Pai, a voz de Deus dizendo: haja luz. E as coisas começaram a ficar claras, para daí então o Senhor poder trabalhar e criar o universo. Esse novo lugar, esse novo mundo, esse novo universo, Senhor, de entender o teu propósito na vida de cada um, primeiro precisa ser gerado luz. E eu peço que o teu Espírito Santo jogue a luz da palavra no mais escondido do ser, da alma do meu irmão, da minha irmã. Amém, Jesus. E a partir dessa luz, Senhor, que eu procurei hoje trazer ao coração de cada um que está aqui, o Senhor comece a trabalhar, comece a regenerar, comece, Senhor, a restaurar a fé, restaurar a esperança, para que nós encontremos o seu amor no final do processo. Espírito Santo de Deus, como Jesus ali em Lucas, a tua palavra diz que depois que ele passou pelo deserto, os seus anjos o serviram, ou seja, ele encontrou o propósito do deserto, ele foi provado e aprovado. Senhor, queremos ser encontrados nesse lugar. Sabemos que o Senhor não trata os filhos de maneira assim, só por atacado. O Senhor trabalha individualmente o coração de cada um. É por isso que o Espírito Santo veio morar dentro de nós, para que ele possa falar com cada um de nós, como foi comigo aquele dia, com lágrimas nos olhos, perguntando: Deus, por que eu estou passando por esse tempo? Deus, eu era feliz, eu sabia, mas o Senhor falou ao meu coração que havia um propósito para aquele tempo, que o Senhor tinha me levado para esse lugar, para que eu pudesse ser testado e aprovado. E eu creio que essa é uma verdade sobre a vida de cada um que ouve essa palavra. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, sustenta o coração cansado. Jesus, é você quem disse: aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vou aliviar a sua alma. Aquele que está cansado e sobrecarregado, troca o fardo comigo. O meu fardo é leve. Existe sim um fardo, existe um propósito de caminhada, mas o fardo é leve. Pega o meu jugo, anda na minha pegada, na minha pisada, no meu passo, mas o meu jugo é suave. Espírito Santo de Deus, convence agora aquele que precisa se derramar diante do Senhor, que precisa pedir perdão, que precisa reconhecer que talvez lutou muito contra um tratamento onde o Senhor só queria o nosso bem e não o nosso mal. Que eu e os meus irmãos, a gente possa encontrar propósito em cada deserto que a gente passa daqui para frente, porque afinal de contas o Senhor não traz presentes ruins para nós. O Senhor aplica remédios para que a gente possa ter a nossa saúde espiritual e emocional restauradas, e o deserto é um desses remédios. Que para ter o nosso coração, o Senhor precisa nos vacinar
O Senhor precisa nos corrigir, o Senhor precisa nos ensinar. E a tua palavra diz que se o Senhor não corrige, nós não somos filhos, somos bastardos ilegítimos. Mas ao filho que o Senhor ama, esse sim o Senhor corrige. Espírito Santo, eu sinto sua doçura pairando nesse lugar. Eu não sinto teu Espírito, Jesus, julgando, nem condenando, nem apontando o dedo para ninguém. Eu vejo a tua graça superabundar onde o pecado abundou. E o pecado é errar o alvo. Por não entender o Senhor falando conosco, nos rebelamos. Como diz Paulo, o apóstolo, duro é recalcitrar, é dar coice contra os aguilhões, é dar soco em ponta de faca, é ser teimoso a ponto de ser orgulhoso e independente. Senhor, queremos abandonar esse lugar e sermos batizados em arrependimento, que João nos pregou, para que seja preparado o caminho do Senhor. E depois do arrependimento, Senhor, nós possamos encontrar um lugar de graça, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Vem sobre cada um de nós, Senhor, com o convencimento que lhe é próprio, sem forçar a barra, sem exagerar, mas é um convencimento que nasce do interior, porque o Senhor disse que o teu Espírito seria aquele que nos faria, Senhor, ter um rio de águas vivas fluindo do interior. Começa a nos lavar através da água da palavra, Senhor, de dentro para fora, limpar nossas amarguras, as nossas dores, as nossas mágoas. Começa a tirar de nós, Senhor, aquela autocobrança, onde a gente faz uma autopenitência, onde a gente tem que pagar a promessa, onde a gente tem que rastejar, bater chicote nas costas. Não, o Senhor não nos condena. Quando há arrependimento, o Senhor nos alcança e o Senhor nos traz alívio para a nossa alma. Confessa ao Senhor aquilo que está no seu coração. O Espírito Santo traz a sua memória. O Espírito Santo traz ao seu coração agora algumas coisas e elas precisam ser faladas. É a ferramenta que Ele usa para que você tenha adoração, para que você ore, mas adore ao mesmo tempo, porque é uma rendição. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor não veio aplicar um band-aid nos nossos corações nessa noite. Eu sei que o Senhor veio aplicar o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura, o bálsamo, Senhor, que restaura, o bálsamo que refrigera, para que os teus filhos, Senhor, quando e se passarem pela prova do deserto, eles não vejam mais como um atraso de vida, mas sim como um aperfeiçoamento do seu propósito na vida deles, de cada um. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos, é assim que nós recebemos o teu consolo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, a igreja que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Foi um prazer estar com vocês. Que vocês continuem, nessa certeza de que se Deus está permitindo um tempo, é porque Ele quer levar você à terra da promessa. Se é um tempo de deserto, a terra da promessa está depois desse tempo de dificuldade. Você recebe essa palavra? Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Quem pega esse microfone aqui?